Fala, monstros e monstras! Hoje eu vou falar das únicas 3 exceções para você aderir a um plano de previdência privada. O que acontece hoje no Brasil com a maioria das pessoas? As pessoas já estão compreendendo que a previdência pública, o INSS, não vai conseguir manter a qualidade de vida das pessoas depois que elas se aposentarem. E acontece, o que uma pessoa lógica ia pensar? Pô, se eu não tenho uma previdência pública, eu vou atrás do substituto que é a previdência privada, né? Não tenho público, vou atrás do privado. É isso que vai na lógica da maioria das pessoas. Só que na realidade, a maioria das previdências privadas que são oferecidas hoje pelas pessoas são investimentos ruins, rendem às vezes até menos que a inflação. Ou seja, se rende menos que a inflação, você está destruindo seu patrimônio no longo prazo, porque o seu dinheiro está valendo menos, está cada dia valendo menos. Isso é muito ruim para o seu dinheiro, você acaba destruindo realmente sua grana para o longo prazo e você vai acabar tendo problemas na sua aposentadoria. Mas lógico, eu já entendi, Vini, então quer dizer que a previdência privada é um investimento ruim para a maioria das pessoas. Mas lógico, no mundo dos investimentos, qualquer regra existe uma exceção. E quais são as 3 exceções então para investir num plano de previdência privada? A primeira exceção é se você faz uma declaração completa do seu imposto de renda. Se você faz esse tipo de declaração, você consegue ter alguns benefícios tributários na hora de você fazer sua declaração. Você consegue aí basicamente pagar menos imposto. E isso é muito interessante para algumas pessoas. Só que eu acho que muitas pessoas esquecem que isso só vai valer a pena se você estiver pagando uma taxa de administração adequada. Se você não estiver pagando muito de taxa de administração, isso sua previdência realmente tiver um rendimento bom aí, pelo menos acima da taxa Selic. Então, o que acontece? Beleza, é muito interessante para algumas pessoas que têm essa declaração completa de imposto de renda, mas ela precisa avaliar também se o que você está ganhando aqui de imposto, você não está perdendo em taxa de administração. Então, não é para todos os casos que isso vale a pena, só vai valer a pena se você tiver aí um fundo muito bom, com uma taxa de DMI baixa, e você realmente fazer essa declaração completa. Show de bola? Então, qual que é o segundo motivo, então, para uma exceção para realmente eu aderir a um plano de previdência privada? É no caso da sucessão patrimonial, que é basicamente quem você vai deixar do dinheiro quando você partir, quem serão os seus herdeiros do seu patrimônio. E a previdência privada tem uma coisa bem interessante, que é você deixa um beneficiário, é uma pessoa que basicamente vai ganhar o dinheiro depois que você partir, vai ser uma pessoa que vai ter aquele dinheiro líquido logo depois que você partir. Por que acontece com a maioria das pessoas? Se uma pessoa, por exemplo, não está mais aqui, parte para uma melhor, o dinheiro dela vai para uma coisa chamada inventário, que é um dinheiro ali que fica imobilizado por alguns meses até fazer toda a questão jurídica, contratar advogado. E além disso, além de todo esse trâmite aí que demora para você ter liquidez no seu dinheiro, você ter velocidade para resgatar ele, você acaba pagando um imposto muito alto. E a alternativa para isso é a Previdência. Lá na Previdência você consegue ter uma liquidez mais rápida. Você consegue colocar uma pessoa ali que vai receber seu dinheiro e logo depois de você partir, aquela pessoa já tem aquele dinheiro muito mais líquido. Então pode ser interessante para alguns casos específicos. Não é para todo mundo. Às vezes você já tem um filho mais velho, um herdeiro mais velho, talvez você já consegue deixar aquele dinheiro mais líquido para aquela pessoa, né? Você não precisa fazer via previdência privada, principalmente se a previdência privada for ruim. Então, para muitas pessoas não são interessantes. Talvez seja interessante para talvez você ter um filho muito pequeno, que talvez precise daquele dinheiro líquido o mais rápido possível, você já deixa na previdência para não demorar, por exemplo, 6 meses ou 1 ano para aquele seu filho, aquele seu herdeiro receber o dinheiro. Então, para alguns casos muito específicos pode ser interessante, mas para a maioria das pessoas não é interessante a previdência privada para sucessão patrimonial. E aí, beleza, Vini, essas 2 exceções aí já são poucas pessoas, mas a terceira exceção eu acho ela bem interessante, muitas pessoas acreditam que seja muito bom aderir a isso, que é no caso da coparticipação. O que é a coparticipação? Normalmente acontece na empresa, então você tem um plano de coparticipação na empresa de 100%, por exemplo. Então toda vez que você coloca numa previdência R$100, a empresa vai colocar também R$100. É um plano de coparticipação de 100%. E pode ser muito interessante, por quê? Eu sempre falo para vocês que quanto maior seus aportes quando você está começando, maior vai ser os juros compostos para você. Então, realmente, toda hora que você coloca 100, você ganha mais 100, os seus aportes estão aumentando. Isso com certeza tem um impacto muito positivo nos seus investimentos no longo prazo. Então, acho uma coisa muito interessante. E além disso, é importante lembrar que, beleza, às vezes a previdência que a empresa está oferecendo, ou a previdência que eles estão fazendo lá, tem um investimento muito ruim. Mas pensa, sempre que você coloca R$100, você já ganha mais 100. Então, toda hora que você está colocando, está tendo uma rentabilidade de 100%. Então, só por isso já acaba sendo
uma alternativa bem interessante. E lógico, o ideal também é você dar uma olhada mais ou menos como é a previdência oferecida pela sua empresa. É interessante que pelo menos ela renda mais que o CDI, aí já é uma métrica para você olhar. Então se ela rende mais que o CDI, talvez já seja uma previdência interessante para você colocar seu dinheiro. Show de bola? Então, resumo da história: previdência privada não é indicada para a maioria das pessoas. Só se você enquadrar num desses 3 últimos casos que eu apresentei, você vale a pena aderir a ela. Ou seja, para a maioria das pessoas não é o caso aderir à previdência privada. Show de bola? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, que eu vou postar muito conteúdo interessante para vocês aqui nesse canal. Show de bola? Abraços e até logo, monstros e monstras!